fotógrafo, ele é um artista ou um técnico? Ele pode ser uma coisa ou outra e pode ser as duas. Mas a fotografia, no passado, ela exigia mais técnica e o sujeito tinha que ter um determinado tempo de atenção para poder aprender, principalmente com relação ao laboratório. Hoje em dia, com a nova tecnologia, a coisa ficou muito mais fácil. Então, hoje a parte técnica está muito mais fácil. Aqueles que ainda usam análogo percebem qual é a diferença com relação à latitude, porque você trabalhando de forma análoga, você tem mais latitude e a história se torna mais verdadeira. A impressão que dá é que você tem alma numa determinada coisa e na outra você não tem. O que eu digo sempre para as pessoas que estão querendo se utilizar dessa nova tecnologia é que eles têm que ter muita sensibilidade para olhar a luz, né? Tem que criar planos, então você tem que ter primeiro, segundo, terceiro plano, porque aí você dá uma certa dimensão para poder suavizar essa coisa muito rígida da era digital. Giovanni, o que faz um esportista? Na verdade, a gente acaba tendo a sensação de que esportista não é uma profissão, né? Esportista não é uma atividade, não é um emprego, mas na verdade é. Atleta profissional, a gente tem aí uma série de situações muito parecidas ou iguais a de uma atividade comum aí, como um advogado, como um médico. É que a gente tem um componente diferente que é você faz um gol, você vence uma partida e você tem uma realização, assim, uma alegria, mais vezes durante o dia, vamos dizer assim, ou durante a nossa atividade, né? Então a gente acaba tendo essa sensação. Apesar de ter um horário para cumprir, a gente treina todos os dias, treina 2 vezes por dia, tem realmente carteira assinada, né? Mas a gente tem essa sensação. Mas é muito sério, né? Além de ter um desgaste físico muito grande, a cabeça também tem que pensar bastante. Um jovem que quer ser um fotógrafo, ele pode trabalhar só na publicidade? Em qual áreas mais que ele pode atuar? Não, tem áreas que são mais glamourizadas e as pessoas procuram mais por esse motivo. Quer dizer, é óbvio que alguém, dependendo do meio dele, do ambiente dele, ele vai procurar ser fotógrafo de moda, de publicidade, para poder lidar com mulheres, com gente bonita e também, entre aspas, tem a história de que esses fotógrafos se tornam mais famosos e ganham mais dinheiro. Mas, na realidade, todas as áreas dentro dessa profissão da fotografia são áreas dignas e muito legal, depende do sujeito. Se ele resolver se especializar e se tornar um bom fotógrafo de casamento, entendeu? Não ser aquele cara que está sempre olhando e fotografando da mesma maneira. Se ele inventar um pouco, ele vai acabar se sobressaindo, ganhando dinheiro e tendo uma ótima profissão fotografando casamento, batizado, etc, etc. Como que você se transformou num esportista? Normalmente isso tudo, acho que na minha opinião, nasce como um sonho, né? Nasce com um sonho. Um dia eu vi uma propaganda de televisão, né? Era um patrocinador da Seleção Brasileira de Vôlei e eu falei, eu quero aquilo ali, eu quero um dia jogar vôlei. Aí a seleção começou a ganhar e toda a turma começou vamos jogar vôlei, vamos praticar vôlei. E eu com 12 anos de idade entrei nessa e nunca mais parei, né? Mas foi uma escolha certa, vamos dizer assim. E o seu dia a dia, como que é? É um dia a dia estressante, né? Muito desgaste. A gente treina praticamente 6 dias por semana. Eu digo, tem entre treinos e jogos, a gente, na verdade, só tem um dia de descanso. Isso na fase competitiva, né? Aí, quando a fase de treinamento, a gente tem, às vezes, sábado e domingo de folga. Mas é um dia a dia puxado. Então, é bastante complexo e acho que é por isso que é bonito. Para um jovem que quer ser fotógrafo, ele tem que fazer um curso superior, um curso técnico, vira assistente e aprende na prática? Como que é? Não, ele tem que viver. O sujeito, para se tornar um fotógrafo,
ele precisa ter experiência, ele precisa primeiro olhar para a luz com atenção. Repara como as pessoas não prestam atenção em nada. Se eu vejo as pessoas indo em exposições ou abrindo revista para ver, as revistas são viradas com uma violência, ninguém para. Apesar de que elas não têm muita coisa boa mesmo hoje em dia. Mas mesmo assim, é muito importante quem se interessa por imagem observar a luz. Então, a luz é uma coisa fantástica. A luz de Deus é a melhor de todas, o sol. Então, o fundamental é isso, e depois você precisa ter um pouco de experiência de vida, de história. Precisa ver filmes, escutar músicas, ler livros. Tudo isso cria imagens e possibilidades do sujeito se aprimorar na profissão dele. Não só na fotografia, como em outros, mas na fotografia é mais importante. Para um jovem que quer se transformar num esportista, que características são importantes? Eu acho que aí depende da modalidade que ele vai escolher, né? Se for vôlei, basquete, obviamente vai precisar de ser uma pessoa alta, até mesmo futebol agora está escolhendo pessoas mais altas, mas de uma certa forma vai muito mais da capacidade que essa criança tem ou do talento, né? Ou do físico. Se for grande, vai para um esporte onde precisa de altura, se tiver agilidade, vai para o esporte, vai para o futebol, vai para uma ginástica artística, vai para, né? Então tem mais explosão, vai para o atletismo, então tem mais resistência, pode ir para a natação, de uma certa forma vai muito do que a pessoa gosta, né? Porque é difícil. E o mercado de trabalho é bom para um fotógrafo? O que está acontecendo ultimamente é que ele está pulverizado e pelo fato da fotografia ter se tornado uma coisa que muita gente tem acesso, então o que aconteceu foi que as verbas diminuíram muito. Vamos dar um exemplo. Um jornalista já não precisa andar mais com um fotógrafo a tiracola. Ele pode se especializar e ele pode escrever, quer dizer, ele pode realizar o texto e fazer a foto. Hoje em dia você tem milhões de jornalistas na internet, porque cada pessoa com um celular ou com uma... É uma forma democrática, inclusive, porque a informação está muito rápida, mas não tem mais qualidade. O seu dia a dia, então, é basicamente nas quadras? Meu dia a dia hoje eu sou técnico, né? Joguei vôlei durante 23 anos, nos últimos 3 anos estou como treinador. Então agora, antes era um pouquinho mais simples, onde eu pensava muito mais em mim, me cuidar, em minha alimentação, no meu descanso. Hoje eu tenho que pensar no descanso de 18, na alimentação de 18 e tantos outros que fazem parte de todo o grupo, toda a comissão, são quase 30 pessoas, né? Então é um desafio bacana, mas em compensação é uma continuidade, né? Foi como atleta, agora vai como técnico. E o seu dia a dia, como que é? Você passa o dia todo no estúdio? Eu trabalhei demais, né? São 47 anos de profissão e eu já passei 3, 4 dias sem dormir, na época que eu aguentava isso, que eu era jovem. E a coisa vai andando, conforme o tempo vai passando, você vai podendo escolher e trabalhar menos e pensar mais naquilo que você vai fazer. É o que eu tenho feito. Mesma coisa, como técnico, você utiliza a matemática no seu dia a dia? Olha que a gente usa, hein? A gente trabalha muito com estatística, né? Hoje em dia o esporte de alto rendimento é decidido em detalhes e a gente está muito atento a isso. Então a gente tem aí um acompanhamento, filmagens, programas de estatística muito evoluídos, aí, muito atualizados, que realmente nos ajudam muito. E a matemática? O fotógrafo, ele utiliza a matemática no dia a dia, no trabalho? A vida utiliza a matemática, não é o fotógrafo, todos nós. Não há como você viver sem a matemática. A arte é matemática. Você tem que ter uma relação com a proporção, e a proporção tem a ver com números, tem a ver com as ciências exatas. Não há como você fugir disso. A matemática está em tudo, e principalmente na fotografia. Qual que é a melhor parte do seu trabalho e a pior parte? A melhor parte é que parece uma brincadeira, parece que a gente está ali só se divertindo. A pior parte é que não tem nada de brincadeira, a coisa é muito séria. Melhor coisa de ser fotógrafo e a pior coisa?
pior coisa para mim não tem na fotografia, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, então não tem pior. O melhor momento é quando eu vou para trás da câmera trabalhar. E a melhor coisa que tem na minha vida, pelo menos, é criar imagens. O legal é isso, é você ter inspiração. A fotografia traz inspiração. Quem lida com arte precisa muito disso.